bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora da Bíblia, hora do livro sagrado. Eu lhe convido para que você mergulhe profundamente nesta maravilhosa experiência do estudo da palavra, porque é aqui que Deus abre a cortina, é aqui que Deus revela para você as maravilhas para nossa vida. Bom, ontem ficou bem claro para nós a respeito da adoração a Deus. O contexto da adoração aqui no planeta Terra. Como que o inimigo conseguiu desvirtuar, como que o inimigo conseguiu trabalhar para que Eva buscasse uma adoração diferente, um lugar diferente para adorar. E ela foi, quebrou a cara e foi infeliz por um período, perdeu a vida. Bom, tema de hoje, templo, santuário. Que lugar é este? Que lugar realmente é o santuário? Nós já vimos aqui adorar quem? Adorar a Deus. Nós já vimos aqui o perigo e o que acontece quando deixamos de adorar a Deus. Nós vimos no contexto de Lúcifer, deixou de adorar a Deus, o que aconteceu? É verdade, foi expulso do céu e hoje nós conhecemos todo o contexto da maldade e a condenação e a destruição que está garantida para ele. Também nós vimos Adão e Eva e eles foram expulsos, eles saíram do santuário. Eles perderam o privilégio de estar na presença do Senhor. Então, adorar a Deus conforme a sua santidade, conforme a vontade do Senhor, é desfrutar constantemente de vida e vida espiritual. Entenda bem, a experiência, o contexto de adoração não é só para o local. Entenda bem, porque senão você só seria feliz na hora do culto, da adoração. A adoração a Deus no dia a dia, ela nos conduz à igreja. E a adoração a Deus na igreja, ela nos traz de volta a continuidade da experiência do espírito de adoração constantemente ao Senhor. Então vamos lá? Êxodo capítulo 25, versículo 8, você conhece o texto? E aqui diz claramente que Deus dá uma ordem. Você sabia que é Deus que manda, né? É Deus que manda na sua vida? É Deus que manda na sua igreja? Ou é o pastor? Ou são os líderes? Ou é a juventude que quer uma adoração diferente? Êxodo 25, versículo 8 diz assim: e me farão um santuário. Olha, eu quero um santuário. É para fazer um santuário para mim. Para que eu possa habitar. Para que eu possa reinar. Então entenda muito bem, o santuário da sua alma é para Deus reinar. Por isso que ele te conquistou de volta. 1 Coríntios capítulo 6, 19, verso 20. Para que o Espírito Santo possa se assentar no trono da sua alma e trazer a presença de Jesus. Entenda bem, me farão um santuário. Então, o quê? O santuário, nós vamos ver mais à frente detalhes. O santuário é do Senhor para o Senhor. Agora, o que vai acontecer no santuário? Seria e deveria ser o santuário um lugar de solenidade. Olha bem, ou de barulho. Jurandir, pastor, onde você quer chegar? Solenidade e barulho. Harmonia, ou, confusão. Babilônia. É o santuário um lugar para paz? Aonde você entra e você realmente descansa no Senhor, aonde nós entramos e experimentamos a atmosfera celeste. Meu querido amigo e minha querida amiga, não sei em que momento nós vamos mergulhar profundamente no que acontece hoje na adoração para que nós não possamos experimentar isso que Deus quer. O céu aqui na terra, a atmosfera do céu. O céu o santuário é um lugar de consagração ou de perversão. Entenda bem, isso é sério. É um lugar para que eu possa ir e experimentar mais santidade e sair dali mais semelhante a Jesus. O santuário é um lugar para humilhação, aonde eu vou e me prostro. Olha, e falar nisso, prostrar, o assunto é sério. Hoje existem algumas igrejas e não estou dizendo que na totalidade, e não estou dizendo que essas igrejas, eles sempre façam isso, mas está diminuindo
o ajoelhar dos membros diante de Deus, o prostrar diante de Deus. Oração de joelho, ela é mais importante, ela é mais especial do que todas as outras orações. Entenda bem. Não quer dizer que não possa ter oração em pé. Não quer dizer que não possa ter oração sentado. Mas oração ajoelhado, ela é mais importante. A humilhação do coração. Nós vamos diante de Deus ao adorar a Deus. É só você observar, por exemplo, o fariseu e o publicano, batia no peito o publicano: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para ti. Então entenda bem isso. Que lugar é esse? É um lugar para humilhação do coração. Nós estamos diante da santidade de Deus. É um lugar para restauração, onde nós vamos ali todos bagunçado, estragado, e Deus nos restaura. É um lugar para reforma. Quando há verdadeiro revivamento, há verdadeira reforma na vida. Há mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de costumes, mudanças de pensamentos, mudanças de ideologias que às vezes nós temos. Ali é um lugar para estudar a palavra. Essa é a parte mais importante na adoração, que nós vamos ver mais à frente também. Então você está vendo que vamos fazendo aqui um link, uma ligação com aquilo que vai estar um pouco mais à frente. É um lugar para estudar o dom profético de Deus através dos escritos de Ellen White. Algumas pessoas que acham que no púlpito não se deve mais falar. Querido amigo, se você não é adventista, estuda um pouquinho sobre Ellen White, sobre os escritos, sobre a história dela, e você vai ficar simplesmente admirado como pôde um ser tão falho, tão fraco, tão frágil escrever as coisas tão maravilhosas. Agora, você que é adventista, meu irmão, toma vergonha na sua cara e abrace e aceite. Se eu estou falando até para um pastor que talvez não dá tanto crédito ao dom profético, eu estou falando muito sério. Isso na reta final vai fazer diferença em muitas vidas. Aceita o dom profético. A igreja é lugar para estudar a Bíblia primeiro, acima de tudo. Se não estudar de forma alguma o dom profético, a Bíblia é o suficiente. Porém, o dom profético é para esclarecer mais detalhes. A igreja é lugar para oração, para clamor de alma, para falar com Deus. Por isso você deve chegar antes de começar o culto. Por isso não tenha pressa para que o culto termine, ok? A igreja, o local, o templo físico é um espaço para evento religioso, não mundano. A igreja é espiritual, mesmo sendo físico. Você entendeu? É possível entender. É igual você. Você é humano? Físico, carne e osso? Sim. Você também tem a natureza pecaminosa? Sim. Mas também você pode se tornar, pela presença do Espírito Santo, um ser espiritual. Ao adorar a Deus, adora em espírito, no contexto de espiritualidade. A igreja é um lugar para o encontro de adoração ao soberano. Ali vai o pecador para encontrar com o santo. Ali vem o santo, ou está o santo, porque Deus não sai do seu templo. Você sabia disso? Porque é a casa para a habitação do hóspede permanente. É a palavra Shachan. Quando Deus diz, me faça um santuário para eu habitar, ele diz, me faça um santuário para eu Shachan, me faça um santuário para eu ser hóspede permanente. E Shachan vem de Shekinah, que é a luz da presença de Deus. Então, ali está a presença de Deus. Então, quando você entra nesse lugar, você respeita, ok? Toma a sério esse assunto. A igreja não é qualquer lugar. Eu quero te convidar agora, então, para nós entendermos 2 Coríntios capítulo 6 e o verso 14. Olha que texto precioso para que nós compreendamos e saibamos diferenciar a igreja, que é um lugar santo, sagrado, separado, extraordinário, de um lugar comum. Lugar comum é um lugar onde vai qualquer um e vai de qualquer maneira e vai para fazer o que acha que é bem melhor. Por exemplo, até no supermercado, às vezes a gente vê pessoas gritando, né? Gritando e correndo. Na igreja, não. 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. Olha o que a Bíblia apresenta para nós aqui nesse contexto. Pode, a pergunta que eu faço para você agora, pode existir, pode haver comunhão entre luz e trevas? Entre o santo e o profano? Capítulo 6 de 2 Coríntios e o versículo 14 diz assim:
não vos ponhais em julgo desigual. Opa, um julgo que não seja igual. Muito simples, Jurandir. O que seria julgo desigual? Com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E mais ainda, o verso 15 diz assim: que harmonia entre Cristo e o maligno? Entre o santo e o profano? Olha que coisa interessante que está dizendo aqui. Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paganismo, idolatria aqui? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio diz. Olha, aqui agora está falando sobre nossa pessoa. Habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus. E eles serão o quê? O meu povo. É importante nós entendermos isso aqui. Não pode existir mistura no templo reservado e sagrado exclusivamente para Deus. Olha bem o que está. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 16, falando do contexto da mistura, ok? Entre água quente e água fria, tá? Entre o escuro e o claro, entre o santo e o profano. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 16. Olha o que diz aqui. Assim, porque és morno, e nem é quente, nem é frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É Deus dizendo aqui, a mistura da água quente com a água fria cria uma água morna. A mistura do santo com o profano, olha o que acontece. Então vamos lá. É importante nós entendermos isso aqui, que é muito relevante. A igreja é um lugar para o mundo? Só queria te convidar para entender isso aqui. Seria um lugar para a introdução do paganismo, do mundanismo? E pode existir a mistura entre o santo e o profano? A igreja poderia ser um lugar para a linguagem vulgar, uma linguagem comum. Essa linguagem vulgar, eu só gostaria de acrescentar no contexto de linguagem, de ficar tratando ali de negócios, disso aqui, aquilo outro, de esporte, isso aqui, aquilo outro, as coisas comuns do dia a dia. Não, isso aí tem o seu lugar. E algumas coisas nem deveria. Não, a igreja é um lugar espiritual, para se tratar das questões espirituais. A igreja é um lugar para ficar piadinhas, lá do púlpito ficar falando historinhas, assim, gracejos para o povo rir. A igreja é um lugar para vestimenta sensual. Não, a igreja não é uma boate, porque vestimenta sensual para o cristão não tem lugar, nem lá fora no mundo, ok? Entenda muito bem isso. É um lugar para nós vestirmos roupas com propagandas mundanas? De forma alguma. A igreja é um lugar para grupos aonde ali frases. A igreja é um lugar, frases mundanas, comuns. A igreja é um lugar para desfile de moda. Você vai, meu irmão e minha irmã, no espelho e você se apronta para quem? Para Deus ou para você? Você se apronta para Deus ou para as pessoas? Você se apronta para Deus ou para o desfile ali naquele tempo? Por isso, a nossa aparência, ela é para glorificar a Deus. Mas eu não... Olha, muito cuidado, porque você pode sobressair a beleza da santidade de Deus. Entende bem? Você pode chamar a atenção. Lá do púlpito, por exemplo, especialmente quem vai à frente, você pode chamar a atenção mais para você. A igreja é um lugar para aplausos? Olhem muito bem, Deus é que deve ser exaltado. O ser humano, ele não recebe as honras. Não. Para com isso, de elogio, na porta, por exemplo. Pregador, que mensagem maravilhosa, você é fantástico. A mensagem é dele? Ele só foi um instrumento para transmitir. O cantor, a voz é dele? A voz é de Deus, para a glória de Deus. Então, por favor, simplicidade lá na frente, isso é importante. Tá? Então, é importante entendermos, a igreja não é um lugar para conversas comuns, a igreja não é um lugar para músicas profanas, para mistura. Estes são acontecimentos apropriados para um lugar de atrações seculares, essas coisas que eu estou falando aqui agora. E nada ali no templo sagrado pode ofuscar a pessoa de Deus. Então entenda bem, templo, que lugar é esse? É um lugar
para adoração a Deus, mas seria também um lugar para o paganismo, para o mundanismo, para as coisas comuns dessa vida? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Tenhamos compreensão clara de que o templo é um lugar sagrado para a tua habitação, para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Obrigado, Senhor, porque nós compreendemos através da Bíblia diferenciar e separar as coisas, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.